O hall da Obsidian Tower, uma catedral de vidro e aço, zumbia com o murmúrio fraco e persistente da ambição. Thomas, um homem cujas mãos conheciam a linguagem íntima da poeira e do polimento, movia-se por aquele espaço como um fantasma, uma âncora invisível em um mundo de poder transitório. Seu macacão surrado era um uniforme de serviço silencioso, um forte contraste com os ternos elegantes e as risadas agudas dos executivos que flutuavam em suas jaulas douradas. Sua vida havia se tornado uma série de atos pequenos e repetitivos. A cuidadosa varredura das partículas de poeira que dançavam sob o sol da tarde. O polimento dos corrimãos de latão até que refletissem as luzes da cidade, em um brilho distorcido e líquido, e a espera silenciosa e paciente pelo fim do dia. Ele era um homem definido pela ausência. A ausência de uma esposa, a ausência de uma carreira que um dia prometeu cantar seu nome para o mundo, e a ausência do futuro que ele um dia se atreveu a sonhar. Ele era um guardião do silêncio, um protetor dos espaços tranquilos entre as conversas, sua própria voz perdida na cadência suave e rítmica de sua vassoura. Ele já havia sido um prodígio. Uma criança cujos dedos encontraram um lar nas teclas de um grande piano, antes mesmo de conseguir amarrar os sapatos. Sua mãe, uma mulher que via o mundo em tons de melodia, o chamava de seu pequeno maestro, e seu pai, um homem estoico de poucas palavras, simplesmente se sentava nas sombras de sua pequena sala de estar, ouvindo como se a música fosse uma linguagem que só ele e seu filho pudessem entender. O piano era mais do que um instrumento, era uma ponte, um recipiente para um tipo de verdade que as palavras não podiam conter. Ele tocava pela alegria, pela pura e desimpedida liberdade do som, e tocava pela tristeza, pela forma como um acorde menor podia abrigar uma dor que parecia grande demais para carregar sozinho. Mas tudo isso havia sido há uma vida inteira, uma memória tão distante que parecia pertencer a outro homem. O peso da pequena mão de sua filha na dele, o peso de um mundo repentinamente pequeno, frágil e real, o havia ancorado, puxando-o das alturas etéreas de seus sonhos musicais para a terra sólida e inabalável da responsabilidade. Ele trocou as teclas de marfim por um espanador, os aplausos pelo suave e agradecido suspiro de sua filha, enquanto a colocava na cama. O piano no saguão. Uma elegante fera preta de madeira polida e marfim brilhante, era um monumento cruel e belo àquela vida esquecida. Ele ficava no centro do foyer, uma sereia silenciosa, sua presença uma lembrança constante e dolorosa do que poderia ter sido. Ele frequentemente passava por ele, seus olhos demorando-se por um segundo a mais, suas mãos, calejadas e ásperas pelo trabalho, apertando-se com uma dor fantasma pela sensação suave e fria das teclas. Os executivos, com seus rostos borrados de condescendência e alta importância, não o notavam. Ele fazia parte da decoração, uma peça da maquinaria silenciosa do prédio. O mundo deles era uma sinfonia de fusões e aquisições, de altos e baixos da bolsa de valores, uma cacofonia de números e poder. Eles nunca poderiam saber que o homem que limpava o café derramado era alguém que já falara a linguagem de Chopin e Liszt, que o homem que se movia tão silenciosamente era alguém que já fora barulhento com o som de sua própria música. Ele era um pai solteiro, um protetor, um provedor, seu propósito despojado de toda grande pretensão e reduzido à sua forma mais fundamental. Ele era um recipiente de amor, e o amor, ele havia aprendido, era uma melodia que não exigia plateia, apenas um coração disposto a ouvir. Ele havia encontrado um novo tipo de ritmo, uma nova espécie de verdade, no ato simples e profundo de cuidar de outra pessoa. A memória de sua esposa, um acorde fraco e doce, no vasto e vazio espaço de seu luto, era o pulso constante por trás de todas as suas ações. Um lembrete do amor que dera à sua vida seu maior significado e sua dor mais profunda. Ele era algo quebrado, feito inteiro pelo propósito de outro, uma canção inacabada, mas não sem sua própria beleza silenciosa. A ironia era um gosto amargo em sua língua. Ele havia sido um homem que vivia de música, mas encontrara sua canção mais profunda, no silêncio de seu trabalho, nas promessas tranquilas e não ditas que fazia a sua filha todos os dias. O mundo da música era uma margem distante, e ele se contentava em ser a maré que lambia suas bordas, uma lembrança de um passado que era tanto uma ferida quanto uma fonte de força imensurável. Ele existia em um espaço liminar, um zelador com a alma de um artista, um homem cujas mãos, embora manchadas com a poeira das vidas alheias, ainda guardavam a memória de uma música que era só dele. Ele era uma história esperando para ser contada, uma melodia esperando para ser ouvida. E o silêncio da Obsidian Tower estava prestes a ser quebrado, de uma forma que ninguém poderia ter previsto. O desafio veio em uma terça-feira, um dia como qualquer outro, envolto nos tons suaves do final da tarde. Um grupo de jovens executivos, movidos pelo sucesso e por um coquetel de condescendência e tédio, estava perto do piano, suas vozes um comentário agudo e percussivo sobre o mundo ao redor. Um deles, um homem com um desdém que parecia permanentemente gravado em seu rosto, notou Thomas recolhendo lixo de uma lixeira próxima. Ele ajeitou a gravata à cara, um sorriso de escárnio brincando em seus lábios. "Ei, você!" ele chamou. As palavras ecoando com uma autoridade oca.
Thomas, não acostumado a ser notado, parou, sua mão congelada no ar. O piano, disse o homem, gesticulando com um movimento displicente do pulso. Já se perguntou como é tocar um desses? A pergunta era uma alfinetada, um insulto disfarçado de curiosidade fingida. Thomas não disse nada, seu olhar fixo na superfície preta e brilhante do instrumento. Outra executiva, uma mulher com uma risada como vidro quebrando, se adiantou. Aposto que ele poderia espaná-lo de olhos fechados. Ela zombou, ganhando um coro de risadas de seus colegas. O primeiro homem se inclinou, a voz baixando para um sussurro conspiratório, embora alto o suficiente para todos ouvirem. Eu te digo uma coisa, eu te dou $100 se você conseguir tocar um único acorde, sem que soe como uma máquina de lavar louça quebrada. A risada ficou mais alta, mais cruel. Eles viam um zelador, um homem de trabalho e meio simples, e presumiam que seu mundo era igualmente simples. Eles viam o macacão e os olhos cansados, e viam um homem sem sonhos, sem um passado digno de menção. Eles viam um homem que existia apenas para servi-los, uma parte anônima e sem rosto da maquinaria do prédio. Eles não poderiam saber que, sob o tecido surrado e o olhar fatigado, havia um universo de som, uma história de anseio, perda e beleza indescritível. Thomas, por um momento, apenas olhou para eles. Viu seus rostos, um espelho do mundo que ele havia deixado para trás. Um mundo de ambição, exibicionismo e competição incessante. Era um mundo que nada tinha a ver com o amor quieto e profundo que sentia por sua filha. Um mundo que não tinha lugar para o tipo de música que vinha da alma, não de um palco. Suas mãos, ásperas e calejadas, pendiam ao seu lado. Ele pensou em sua filha, na forma como seus pequenos dedos tentavam imitar os dele, nas teclas imaginárias da mesa da cozinha, na forma como a risada dela era a única música de que ele realmente precisava. Mas um lampejo de algo antigo e rebelde se agitou dentro dele. Uma parte dele, a parte que estava em silêncio por tanto tempo, queria falar. Ele olhou para o piano, um monumento belo e cruel a seu passado, e sentiu uma necessidade súbita e feroz de reivindicá-lo, nem que fosse por um instante. Ele caminhou em direção a ele, o som de seus sapatos gastos, um contraponto suave e rítmico aos sussurros de zombaria dos executivos. O piano parecia frio sob seu toque. Sua superfície escorregadia, com uma indiferença polida. Ele se sentou no banco, seu corpo um monumento silencioso a uma arte esquecida. Os executivos caíram em um silêncio atordoado, suas risadas morrendo em seus lábios, substituídas por uma mistura de descrença e zombaria expectante. Eles estavam prontos para um estrondo dissonante, para um fracasso cômico, para mais uma oportunidade de se sentirem superiores. Eles não estavam prontos para o silêncio que desceu sobre o saguão, um silêncio tão profundo que parecia uma presença, uma coisa viva. Ele fechou os olhos, e o mundo exterior deixou de existir. Os rostos zombeteiros, o saguão opulento, o zumbido fraco da cidade, tudo desapareceu, substituído pela familiar e reconfortante escuridão por trás de suas pálpebras. Ele não era mais um zelador, era um menino novamente, seus pequenos dedos alcançando as teclas, seu coração um recipiente para o som puro e não adulterado. Ele pensou em sua esposa, em seu sorriso que era uma melodia própria, na forma como ela inclinava a cabeça em seu ombro enquanto ele tocava, sua respiração um ritmo quente e constante contra sua pele. Ele pensou nas canções de ninar que cantava para sua filha, na música simples e sem adornos de sua vida juntos. Suas mãos, embora ásperas e calejadas, se lembraram. Elas tinham uma memória própria, uma memória muscular, que era uma forma de saber mais profunda e primitiva. Elas encontraram a primeira nota, um som único e solitário que pairou no ar como uma pergunta. Depois veio outra, e logo o saguão se encheu com as notas de abertura de Clair de Lune de Debussy. Mas não era apenas uma performance, era uma conversa com seu próprio passado, uma confissão sussurrada para o mundo silencioso que o observava. A melodia era um rio de luar líquido, fluindo pelo vasto e vazio espaço, seu som capturando as bordas da memória, do luto, de um amor que nunca morrera de verdade. Os executivos ficaram imóveis, seus sorrisos de escárnio se derretendo, em expressões de descrença atônita. Eles esperavam uma tentativa desajeitada, uma piada, um momento de diversão fugaz. Eles não esperavam aquilo, eles não esperavam que um homem em uniforme de zelador pudesse evocar tanta beleza das profundezas de uma alma que eles nem sabiam que ele possuía. A música era uma coisa viva, um personagem por direito próprio, que falava de tristeza e esperança e da resiliência tranquila e persistente do coração humano. Era uma história contada em notas, uma história de uma vida interrompida, de um sonho deixado de lado, de um amor que havia redefinido a existência inteira de um homem. O piano cantava com uma voz que era tanto dele quanto não, uma voz que carregava o peso de anos e a leveza de uma memória. Ele não estava tocando para eles, estava tocando para si mesmo, para sua filha, para o fantasma da mulher que amava, para o menino que um dia acreditou que a música poderia resolver todos os problemas do mundo.
Ele tocava pela pura e desimpedida alegria, uma alegria que havia sido enterrada tão profundamente que parecia uma revelação. Ele era um homem encontrando seu caminho de volta para casa, uma nota de cada vez. O som encheu o espaço, subindo pelas paredes do saguão que parecia uma catedral, alcançando os céus. Era um hino de gratidão, um lamento pelo que foi perdido e uma celebração do que foi encontrado. A música era um testemunho da ideia de que o verdadeiro valor nada tem a ver com riqueza ou status, mas com o ritmo quieto e persistente de um coração que escolhe amar, cuidar e resistir. Os executivos, um grupo de pessoas que lidavam com o tangível e o material, foram subitamente confrontados com algo efêmero e profundo, algo que desafiava todos os seus gráficos e projeções. Eles foram testemunhas de um milagre do espírito humano. Um homem tornado visível pelo som de sua própria verdade. De uma varanda no segundo andar, bem acima da multidão silenciosa e atônita, o CEO da Obsidian Tower assistia. Seu nome era Arthur Sterling, um homem cuja vida era um mosaico de riscos calculados e vitórias cuidadosamente construídas. Era um homem acostumado a ver o mundo em termos de lucro e prejuízo, seu coração uma fortaleza bem guardada, construída para resistir ao ataque incessante da vida corporativa. Ele tinha a reputação de ser implacável, de um tipo de gênio frio e analítico que impulsionara sua empresa ao ápice do sucesso. Mas o que ninguém sabia, o que ele havia mantido escondido por uma vida inteira, era que seu primeiro amor havia sido a música. Ele fora um menino que encontrou consolo na arquitetura intrincada e emocional de uma sinfonia. Um menino que um dia sonhou em ser maestro, em agitar os braços e tirar um universo de som de uma orquestra silenciosa. A vida, no entanto, o levara por um caminho diferente, um caminho pavimentado com ambição e a busca implacável por poder. Ele havia enterrado o menino que amava, música bem fundo. Um segredo doloroso que carregava consigo em cada reunião de diretoria e em cada negociação de alto risco. Ele estava prestes a entrar em seu elevador privativo, o fim de um longo e exaustivo dia, finalmente à vista, quando a primeira nota o alcançou. Foi um som que cortou o zumbido abafado do prédio, uma única e perfeita nota que o parou. Ele caminhou até o parapeito da varanda, seu olhar cínico fixo na figura ao piano, uma figura em uniforme de zelador. Ele esperava ver uma tentativa desajeitada, amadora, um momento de espetáculo fugaz. Ele esperava se divertir. Ele não esperava ser derrubado por um homem que ele nem conhecia. A música era um fantasma de seu próprio passado. Uma melodia que falava uma língua que ele havia esquecido que podia entender. Ele reconheceu a peça instantaneamente, da mesma forma que se reconhece o rosto de um amigo há muito tempo perdido. Mas não era apenas a peça, era a forma como o homem a tocava, com um tipo de vulnerabilidade crua e sem adornos, que só poderia vir de uma conexão profunda e visceral com a música. Cada nota era um batimento cardíaco, cada acorde um suspiro. O rosto de Arthur, uma máscara de indiferença cansada, começou a se suavizar. Ele viu a forma como os ombros do zelador estavam caídos, com uma história de fardo silencioso, e viu a forma como suas mãos, embora ásperas, se moviam com a graça de um verdadeiro artista. Ele não estava apenas tocando uma canção, ele estava desnudando sua alma. A música era uma ponte, unindo o vasto e vazio abismo entre quem ele era e quem ele havia sido, entre o mundo do dinheiro e o mundo do coração. Arthur sentiu uma pontada nos olhos, uma sensação que não sentia há anos. Ele pensou em seus próprios sonhos abandonados, no silêncio em que escolheu viver, no preço de uma vida vivida sem arte. A música era um espelho, e nele, ele viu um reflexo do homem em que se tornara. Um homem que tinha tudo e nada. Uma única lágrima, uma coisa traidora. Escorregou de seu olho e traçou um caminho silencioso por sua bochecha. Era uma lágrima não apenas pela música, mas por seu próprio eu perdido. Pelo menino que um dia acreditou no poder de uma única nota. A música era um lamento por uma vida não vivida, e uma promessa tranquila e insistente de uma segunda chance. O som cresceu, chegando a um clímax, um grito final e belo de redenção e libertação. Quando a última nota se desvaneceu, o silêncio que se seguiu não estava vazio, mas cheio do peso do que acabara de acontecer. Os executivos permaneceram imóveis, sua zombaria anterior uma lembrança amarga. E Arthur Sterling, o homem que havia construído um império sobre uma base de lógica fria, ficou em sua varanda, com o coração exposto pelo som da canção de um zelador. A nota final pairou no ar por um longo momento, uma única e brilhante lágrima de som. Então, silêncio. Um silêncio mais profundo e mais poderoso do que qualquer aplauso. Thomas sentou-se ao piano, suas mãos repousando sobre as teclas, seu corpo um monumento silencioso à música que acabara de fluir por ele. Ele abriu os olhos, e o mundo voltou correndo, as superfícies frias e polidas, os rostos silenciosos que o observavam, o vasto e vazio espaço do saguão. Ele sentiu uma vertiginosa sensação de vulnerabilidade, como se tivesse acabado de se expor para o mundo inteiro ver.
Ele tocara para si mesmo, mas o fizera em um salão cheio de estranhos, um salão que não tinha lugar para sua verdade. Ele olhou para suas mãos, as mãos de um zelador, e uma sensação de vergonha de ter ultrapassado seu lugar o invadiu. Ele sentiu a necessidade de recuar, de voltar para o mundo da poeira e do silêncio, um mundo onde era invisível e seguro. Ele começou a se levantar, a dor em seus músculos uma companheira familiar, quando um novo som o alcançou. Era o som suave e deliberado de passos descendo a grande escadaria. Ele olhou para cima e viu o CEO, Arthur Sterling, o homem cujo rosto era uma figura permanente nos folhetos da empresa, o homem que era a encarnação viva de tudo o que ele não era. O rosto de Arthur não era mais uma máscara de indiferença corporativa. Seus olhos estavam avermelhados, sua expressão de profunda e atônita reverência. Ele caminhou em direção a Thomas, não com o passo apressado de um homem ocupado, mas com os passos lentos e medidos de um homem que caminhava em direção a algo sagrado. Os executivos se dispersaram. Seu pequeno mundo de esnobismo desmoronando ao redor deles. Sua zombaria anterior, um eco distante e vergonhoso. Arthur parou em frente a Thomas, seu olhar fixo nas mãos que acabavam de criar tamanha beleza. Isso foi extraordinário, ele disse, sua voz um sussurro baixo e rouco. Não ouço nada assim há muito tempo. Thomas não disse nada, seu olhar fixo no chão. Ele era um zelador. Não tinha palavras para esse homem. Arthur se ajoelhou, um gesto surpreendente e humilhante que enviou uma onda de choque pelo saguão silencioso. Ele era um homem que governava um império financeiro e estava se ajoelhando diante de um homem com um uniforme de zelador. Essa peça, Arthur continuou, sua voz embargada pela emoção. Era a favorita do meu pai. Ele me ensinou a tocá-la. Não a ouço tocada assim desde que ele se foi. As palavras foram uma revelação. Uma janela para um mundo escondido de luto e anseio. Arthur olhou para Thomas, uma quietude e uma resolução feroz em seus olhos. Não sei quem você é, ele disse. Mas o que você fez foi um milagre. Foi um lembrete do que realmente importa. Ele se levantou, seu olhar varrendo os rostos atônitos dos executivos. Este homem, ele disse, sua voz ressoando com um novo tipo de autoridade, é mais valioso do que qualquer negócio que fecharemos. Ele tem um dom 1000 vezes mais precioso do que o ouro. Ele se virou para Thomas, a mão estendida, um gesto de profundo respeito. Não sei o que você faz aqui, ele disse, mas isso acabou. Estou te oferecendo um emprego, uma nova vida. Você será meu consultor artístico pessoal. Você terá um estúdio, você terá um piano. Você terá tudo o que precisa para trazer esse dom de volta ao mundo. Thomas olhou para a mão, uma mão calejada e cansada, estendendo-se para encontrar uma suave e poderosa. Era uma ponte entre dois mundos, um símbolo de uma vida que estava prestes a ser renovada. Ele pensou em sua filha, em seu futuro, e pela primeira vez em muito tempo, o peso em seus ombros começou a parecer um pouco mais leve. Ele era um homem que havia trocado seus sonhos pelo amor de sua família, e agora, por algum milagre silencioso e inesperado, uma parte de seu sonho estava sendo oferecida de volta a ele. Ele era um testemunho da ideia de que algumas coisas não podem ser perdidas para sempre, que uma chama, por menor que seja, pode ser reacendida, que uma canção, não importa o quão longo o silêncio, pode sempre ser tocada novamente. A ironia era uma coisa linda e terna. Ele havia sido desafiado a tocar por homens que só viam seu uniforme, e foi redimido por um homem que viu sua alma. Ele havia sido um zelador, um fantasma nos salões do poder, mas sua música o tornara visível, não apenas para eles, mas para si mesmo. Sua performance não apenas deixou o CEO chorando de admiração. Ela trouxe um homem que havia se perdido de volta a si mesmo e abriu uma porta para uma nova vida para um homem que pensava que sua história já havia terminado. Os dias que se seguiram foram uma mistura de alívio perplexo e um ajuste tranquilo. Thomas se viu em um novo mundo. Um mundo de estúdios iluminados pelo sol e pianos brilhantes. Um mundo onde suas mãos não eram mais para polir e limpar, mas para criar. Ele era um artista novamente, um título que parecia tanto estranho quanto profundamente familiar. Sua filha, uma pequena e brilhante luz no novo apartamento que Arthur havia garantido para eles, frequentemente se sentava em seu estúdio, assistindo-o tocar, seus olhos arregalados com uma mistura de orgulho e admiração. Ele tocava para ela, suas melodias, uma conversa terna e sussurrada entre um pai e uma filha, uma história de amor e sacrifício contada na linguagem da música. Ele não era mais apenas um pai. Ele era um homem que havia encontrado seu propósito novamente, um homem cujo amor por sua família não fora um sacrifício, mas a própria base de sua redenção. Arthur Sterling, por sua vez, era um homem mudado. O verniz frio e impiedoso que ele havia cultivado por toda a vida começou a rachar, revelando um homem capaz de profunda empatia e uma alegria tranquila e reflexiva. Ele frequentemente ia ao estúdio à noite, seu rosto despojado de sua máscara corporativa habitual, e simplesmente ouvia Thomas tocar. A música era um bálsamo para sua própria alma ferida, um lembrete do menino que ele já fora.
Um protesto silencioso contra o homem em que ele se tornara. Ele se sentava em silêncio, o ritmo da música uma presença constante e reconfortante, e sentia os velhos e familiares agitar de um amor que ele pensava ter enterrado para sempre. A performance de Thomas não apenas mudou a vida dele, ela também mudou a de Arthur, criando um laço entre dois homens de mundos vastamente diferentes, um laço forjado no cadinho da música e da vulnerabilidade compartilhada. Os executivos que haviam desafiado Thomas permaneceram como uma presença silenciosa e humilhada em segundo plano, sua zombaria, uma memória distante e vergonhosa. Eles haviam testemunhado um milagre, um momento de graça profunda que desafiara todas as suas suposições e suas visões de mundo cuidadosamente construídas. Eles viram um zelador e um CEO, dois homens que deveriam ser estranhos, conectados por uma melodia que era tanto um lamento quanto uma promessa. A história da performance de Thomas, uma lenda silenciosa, começou a se espalhar pela empresa, um lembrete para todos de que o valor de uma pessoa não podia ser medido por seu cargo, que uma alma podia ser encontrada nos lugares mais inesperados. Thomas aprendeu que sua música não havia sido perdida para o silêncio de seu trabalho. Ela simplesmente estava esperando, uma melodia adormecida, aguardando o momento certo para despertar. O piano no saguão, uma testemunha silenciosa de tudo, agora era um tipo diferente de monumento. Não era mais um símbolo de um sonho esquecido, mas um símbolo de um sonho recuperado. Um testemunho da ideia de que algumas coisas são belas demais para serem mantidas em silêncio para sempre. Thomas era um homem que vivia nas sombras, e sua música, uma luz quieta e insistente, finalmente o trouxera para o sol. Ele era um exemplo vivo do poder da arte, da forma como um único momento de graça pode se espalhar, tocando e transformando vidas, de maneiras que nunca podem ser totalmente compreendidas. Sua história era uma canção de redenção tranquila, uma balada de uma vida que foi trazida de volta da beira do silêncio, um poderoso lembrete de que as coisas mais profundas e belas da vida frequentemente vêm dos lugares mais inesperados, nas mãos de um homem que já foi invisível, mas que agora é visto, não apenas pelo que faz, mas pelo que ele é.